As coisas que eu vou te apresentar aqui são coisas que eu aprendi com a experiência, com os estudos, lendo, analisando, escrevendo páginas de vendas, estudando páginas de vendas, como elas funcionam, como o usuário ele se comporta, como ele consome isso aqui. Então são pontos de melhoria que vão te ajudar a aumentar significantemente a sua conversão. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com os pontos de melhoria da sua página. Primeira coisa, ponto de melhoria número 1 tá aqui na headline, tá? Essa headline, ela tá boa. Não tem nenhum erro grotesco que foi cometido aqui. Pelo contrário, ela tá sólida. Mas a gente consegue deixar essa promessa um pouco mais atraente usando alguns elementos de copy, tá? O primeiro elemento que a gente vai usar para deixar a headline mais atraente é melhorando o resultado prometido. Então a gente tem que pensar aqui qual é o melhor resultado possível que o seu produto é capaz de entregar. Então, no caso do manual do cutting, com base no que eu li da sua página de vendas, o melhor resultado que você pode prometer é perca gordura e ganhe massa muscular. Essa é a melhor promessa possível. E também o resultado mais atraente. O segundo elemento que você pode apresentar, que você pode utilizar para deixar a promessa mais atraente, é dando uma garantia de que ele vai obter aquele resultado prometido. Então, por exemplo, um método validado com um bom nome, um passo a passo, um framework, uma estratégia definitiva validada também, pode ser, tá? Você pode usar elementos de autoridade, né, dependendo se ela foi usada por alguma pessoa conhecida, se você montou esse manual com base em algum estudo, se você tem, né, uma grande quantidade de alunos que usaram esse método e obtiveram esse resultado. Então, mais de 1000 alunos. Pode ser que você tenha usado esse método dentro da sua consultoria online. Isso também conta como uma prova social para esse produto, se você usa essa mesma metodologia, o que eu acredito que sim. Então, reforçar que esse método ele funciona. Essa é a garantia. Então, use esses elementos ao seu favor. O terceiro elemento aqui é uma medida de tempo. Então, o quão rápido as pessoas começam a ter resultados usando o manual do cutting. Ou então, quanto tempo leva para atingir o melhor resultado possível. É isso que você precisa colocar aqui, para deixar a sua promessa mais atraente. O quarto e último elemento é você diminuir a percepção de esforço. Então, traduzindo, você vai diminuir as coisas ruins que eles terão que suportar e você vai aumentar as coisas boas que eles não vão ter que abrir mão. Beleza? Então você vai mostrar o que eles vão poder continuar fazendo e as coisas ruins que eles vão poder deixar de fazer e ainda obter resultado. Então, somando tudo isso, como é que eu faria a headline do manual do cutting? Você pode usar essa headline na sua página, tá? Tô te dando de presente aqui. Você nunca teve um passo a passo definitivo para realizar um cutting de alto nível. Agora, na subheadline isso, tá? Agora, você terá o mesmo passo a passo que atletas de alto nível e nutricionistas de elite usaram para perder gordura e ganhar massa muscular sem fazer dietas restritas. Ou então, comendo doce todo dia. Alguma coisa que normalmente a pessoa precisa passar para realizar um cutting, mas que ela não vai ter que fazer por conta do seu produto. Dessa maneira que eu te apresentei, a headline ela fica mais atraente. Ela cria uma promessa mais excitante que faz o lead querer clicar no botão comprar logo na primeira dobra, que é o que acontece em muitos casos. A primeira, se você fizer um mapa de calor da sua página, você vai ver que 70% das pessoas param na primeira, na segunda dobra. Então, é muito importante a gente acertar aqui, porque essa dobra vai determinar a performance da sua página. Então, espero que tenha ficado claro isso aí. Se tiver alguma dúvida, me manda lá no WhatsApp que eu te respondo, tá bom? Você também vai ter acesso a esse documento, então não precisa fazer anotações, só presta atenção aqui, tá? Vamos lá, ponto de melhoria número 2.
O que eu gosto de fazer aqui, que traz ótimos resultados nas páginas e nos anúncios que eu produzo, é colocar uma headline impactante logo acima do botão que convide o leitor a clicar. Então eu foco em elementos como transformação, exclusividade, autoridade ou, então, benefícios. No seu caso, um grande diferencial do manual do cutting é o preço. Então colocar logo acima do botão uma chamada como método definitivo por R$ 47, ou fazer uma ancoragem de 297 por 47, beleza? É uma ótima maneira de você incentivar o seu leitor a clicar no botão, principalmente porque quando você usa uma ancoragem, você cria um senso de exclusividade e de benefício. Então, um preço baixo e uma exclusividade porque é uma promoção. Então funciona muito bem, beleza? Você pode usar isso aí, vai te ajudar a aumentar a conversão da sua página, beleza? Então vamos lá, vamos para a segunda dobra da sua página. Então nessa dobra, o que mais funciona é você explicar para o leitor por que ele está fazendo um bom negócio. Aqui a gente fala diretamente com o público masculino. A pergunta, por que fazer um bom cutting é a chave para conseguir secar e manter a qualidade e volume muscular, não é a certa a se fazer aqui. Nesse ponto da página, o seu lead ele já comprou a proposta de que fazer um bom cutting é a chave. Então, a repetição da pergunta, ela é desnecessária. Não é o que o seu lead tem em mente aqui. Seu trabalho é garantir que a conta mental que o seu leitor está fazendo pareça algo que ele vai se sentir um idiota de perder. Ele precisa sentir que continuar lendo essa página é a melhor coisa que ele pode fazer agora. Então, você quer apresentar o problema que ele está enfrentando, as consequências de não agir agora e que a solução definitiva está logo à frente dele, ainda nessa página. Tá? Ele precisa sentir que a mudança que ele sempre sonhou está a um clique de distância. Então aqui a gente começa com uma headline que atinge o leitor direto no sistema límbico, que é o sistema que rege as emoções. Tá? Alguma coisa como, eu sei o que é, e aí você coloca uma dor enorme que ele tem todo santo dia. Um exemplo que eu fiz numa página de venda para um cliente é, eu sei o que é se esforçar em vão todo santo dia. E aí, em seguida, você escreve de forma clara e direta como esse problema está destruindo outro aspecto importante da vida dele. Você vai falar para ele que todo dia ele está gastando energia dentro da academia, treinando, consultando o professor, se importando chegando em casa, se importando com a dieta, em bater os macros, em comer a quantidade certa de carboidrato, de gordura. Ele está colocando tempo e energia naquilo, e esse tempo e energia está sendo desperdiçado. Logo após, em 2 ou 3 parágrafos, você vai mostrar como essa dor também afeta outra dor gigantesca que ele tem, e como tudo isso faz com que ele se sinta um completo fracassado. Tá? Então você faz doer. Você diz pra ele, quanto mais o tempo passa, você olha no espelho e você continua vendo o mesmo shape medíocre. E quanto mais o tempo passa, mais você se frustra, mais você perde a motivação e mais a sua performance na academia vai diminuindo. Até que eventualmente você começa a faltar, você começa a não dar o seu máximo nos treinos e o seu shape começa a piorar cada vez mais. E você, se comparando com outras pessoas da internet, com os shapes que você vê no Instagram, começa a se sentir um completo perdedor por nunca conseguir alcançar o shape que você tanto gostaria. E aí vem o momento da virada. Logo depois você traz um agador menor com uma chamada poderosa, quase como um grito de guerra. Alguma coisa que diga assim, chegou a hora de finalmente alcançar o shape que você sempre sonhou. Alcançar a definição que você sempre quis. Finalmente se enxergar como um atleta de palco. Algumas variações aí que você pode usar, beleza? Então esse é o ponto de melhoria número 3. Agora a gente vai pro ponto de melhoria número 4, tá? Assim, não é novidade pra ninguém que as pessoas não prestam atenção em mais nada na internet. Tá todo mundo com o cérebro frito de tanto assistir Reels e TikTok. Não só isso, o cara que tá lendo a sua página não tá no conforto da casa dele, sentado no computador com tempo de sobra. Esse cara, ele tá no metrô, suado,
com fome e um cara vendendo água a 1 metro de distância dele. Então, quando a gente entende como o usuário se comporta quando ele está consumindo o conteúdo da sua página, a gente consegue criar uma peça de vendas que realmente cumpre com o seu objetivo, que no caso é vender. Então é muito importante que a gente seja econômico na página de vendas. Então, cara, pouco texto, ser direto e simples, usar headlines e títulos de suporte para dar cadência ao texto e manter a atenção do leitor. Então, para te mostrar como eu faço isso, eu vou pegar um exemplo de uma página de vendas que eu escrevi e fiz o design para um cliente, tá? Para você ter como exemplo e você saber como fazer essa alteração. Então, olha como eu utilizo títulos de suporte logo aqui para dar cadência ao meu texto, né? O cara, ele lê isso aqui, ele ganha um respiro, entendeu? Isso faz o texto todo parecer menor, porque as pessoas, elas não leem a página por completo, elas escaneiam, né? Então, os títulos de suporte, elas dão cadência ao texto e fazem a pessoa ler esses pequenos textos que estão aqui, tá? A gente precisa que as pessoas leiam a página, que elas queiram comprar. Então, esses textos, esses títulos de suporte, essa cadência, essa forma de apresentar o texto faz muita diferença, tá bom? É o que vai fazer as pessoas lerem a sua página até o final, ok? Então, voltando à sua página de vendas, agora a gente vai aqui para a seção onde você fala o que você vai encontrar no manual do Cut, tá? Então, assim, eu entendi perfeitamente a ideia dessa dobra, né? Você está listando todos os capítulos do livro para que o leitor ele saiba exatamente o que ele vai aprender. E aí você meio que simula, né, uma lista de tudo que ele vai receber, uma lista de entregáveis. Mas a grande questão é que uma lista de entregáveis, dependendo do seu tamanho, ela tem mais chance de assustar do que de impressionar, né? Aqui, no caso, na verdade, não é nem uma lista de entregáveis, né? Você está apresentando o programa, você está mostrando tudo que vai conter dentro do manual do Cut. E, dependendo do tamanho, essa apresentação tem mais chance de assustar o leitor do que de impressionar. Porque quando o leitor ele chega na sua página e ele vê essa quantidade de itens, né, e olha que nem todos estão aqui, ainda tinha mais para baixo que eu não consegui incluir na print. A impressão que ele tem é de que o seu produto vai dar um trabalho do cacete, entendeu? Ele tem a impressão de que vai dar trabalho ao invés de facilitar a vida dele. E não é essa impressão que a gente quer causar. O leitor, ele fica sobrecarregado e com preguiça antes mesmo de comprar o seu produto, o que acaba gerando um afastamento e fazendo o lead sair da página, que é o oposto do que a gente quer, né? A sensação que a gente quer gerar ao apresentar o produto é que ele vai ter uma jornada de glórias, entendeu? Que o cutting passará a ser um processo muito mais fácil, muito mais óbvio e muito mais efetivo. Ele vai conseguir ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Então, a gente precisa mostrar essa transformação para ele. E a forma que eu gosto de fazer isso é através de um roadmap. Então, novamente, para ficar didático, para você conseguir entender como fazer esse roadmap. Eu vou pegar o exemplo do meu cliente. Como é que a gente fez o roadmap dele aqui? Olha só. A gente dividiu por semanas. Então, ao invés de falar pro cara tudo que ele vai ter que fazer, a gente divide numa jornada de glórias. Então, cara, semana 1 e 2, você progride desde o primeiro treino. Semana 3 e 4, você quebra platôs com inteligência. Semana 5 e 6, sua evolução já é visível. Semana 7 e 8, você bate seu mais novo PR. Então, a gente não fala pro cara que ele vai ter trabalho. A gente fala pra ele que ele vai vencer. Entendeu? É essa a sensação que a gente quer passar. Agora, uma preocupação que você pode ter é de que você acabe atraindo pessoas preguiçosas pra dentro da sua página. Vagabundo mesmo. Cara que não quer fazer nada. Existe uma maneira de filtrar essas pessoas. Novamente, mostrando um exemplo da página que eu escrevi logo no começo, a gente já faz uma qualificação do lead. Essa dobra aqui a gente chama ela de manifesto, onde a gente vai abrir o coração e a gente vai separar o joio do trigo. A gente vai colocar o nosso coração aqui. Como é que eu faço isso? Então eu começo com uma chamada. Cara, eu preciso ser sincero e talvez isso faça você não comprar. Então eu já começo com uma honestidade. O cara fala, pô, como assim? O que esse cara vai me falar? E aí logo aqui embaixo eu falo pra ele, se você for um preguiçoso, isso não significa nada. Então depois eu falar do meu produto, falar
por que é que eu criei, né? Eu falo pra ele, cara, mas se você for um preguiçoso, isso não significa nada. E eu falo isso de coração mesmo. Se você for do grupinho que faz tudo pela metade, feche essa página. Eu não quero o seu dinheiro. Esse sistema de treino definitivo é para quem quer começar a evoluir no powerlifting de verdade imediatamente. Essa dobra, ela filtra as pessoas que querem um produto pronto, que querem algo, que não querem se esforçar, não querem fazer, não querem treinar, colocar os registros dentro do aplicativo. Então, no seu caso aqui, você quer pessoas que leiam o documento. Então, uma dobra de manifesto que separe, que filtre essas pessoas que estão procurando mais um produto pronto, sem querer estudar, sem querer aprender, é muito importante para você validar o que vai estar dentro do seu produto. Para que as pessoas que comprem isso daqui, de fato, leiam até o final. O que você pode fazer, ao invés de colocar todos os capítulos do e-book, é você focar apenas nas principais conquistas que o leitor vai ter ao longo do livro. Então, cara, quais transformações vão acontecer na vida dele? Então, um exemplo aqui para você poder utilizar. Capítulo 1. O cutting nunca mais será motivo de dúvida para você. Capítulo 2. Você sabe exatamente quando e quem deve fazer um cutting. Capítulo 3. Você domina perfeitamente as etapas de um cutting. E 4. Você começa a colher seus primeiros resultados e perder aquela gordura que nunca saía. E aí você pode até começar a colocar um capítulo 5. Você vê ganhos de massa muscular mesmo em déficit calórico. Tá? Dessa maneira, você conta uma jornada de glórias pro seu cliente, faz ele se sentir bem, faz ele sentir, porra, eu preciso disso aqui, cara. Eu quero isso aqui na minha vida, eu quero esses resultados, eu quero ter essa transformação. É essa sensação que a gente quer passar. Que a vida dele vai ficar melhor, não mais difícil. Beleza? Essa sessão aqui, beleza? Então, cara, ponto de melhoria número 6, beleza? O ponto de melhoria que eu vou apresentar aqui não é na copy da página em si, e mais no fato de que os públicos-alvos não conversam entre si. Então, quando a gente analisa a promessa da página de vendas, ela claramente fala com os praticantes de musculação e atletas. Porém, os nutricionistas são um ótimo público-alvo para você vender esse produto, a ponto de aumentar consideravelmente o seu faturamento. Só que o produto não serve os nutricionistas de forma igual. Eles não buscam os mesmos resultados que você está apresentando aqui. Para o Nutri, esse livro tem muito mais valor quando a gente fala de elevar a qualidade dos seus atendimentos, dos seus resultados, dos seus protocolos. Quando a gente fala em conseguir mais indicações, se tornar uma referência, por realizar um trabalho melhor. A comunicação ela é totalmente diferente dos praticantes e atletas. Então a minha recomendação aqui é que você crie uma página de vendas direcionando a sua comunicação para os profissionais da nutrição. Ponto de melhoria número 7. Cara, eu, infelizmente, por conta da falta de tempo, esse vídeo já tá com quase 30 minutos, por conta da falta de tempo, eu não vou conseguir te apresentar todos os pontos de melhoria, tá? Então, se você tiver interesse em saber quais são os outros 4 pontos de melhoria que ainda faltam aqui na sua página, vamos marcar uma call. A gente marca uma call e eu te apresento os pontos de melhoria restantes e eu ainda aproveito para tirar as suas dúvidas e te orientar da melhor forma possível para que você consiga aplicar todas essas mudanças na sua página, tá? Eu realmente quero que você possa aplicar esse conteúdo aqui para que não seja mais um vídeo que você só assiste e não faz nada com ele, tá bom? Então vamos lá, ponto de melhoria número 7. Eu achei a ideia dessa sessão muito inteligente, tá? Inclusive, ela poderia ser transformada na sessão onde você explica por que esse produto é um bom negócio. Porque você pega o leitor justamente nessas dúvidas. Você usa o argumento lógico de que se ele não sabe responder essas perguntas com total certeza, ele não sabe o suficiente para realizar um cutting de qualidade, capaz de aumentar o nível de massa muscular e perder gordura. É claro, isso precisa ser apresentado de um modo simples, com textos curtos, títulos e headlines de suporte para sustentar a leitura. Então, focando em apresentar para o leitor que o cutting exige um domínio técnico das etapas. E é por isso que ele nunca consegue realizar bons cuttings e colher o esforço que ele planta todos os dias na academia. Porque ele não tem domínio das etapas. Então, é uma maneira mais inteligente de você utilizar essa dobra, ok? Cara, é isso. Como eu falei, ainda tem mais 4 pontos de melhoria restantes, tá? Um nessa sessão aqui, onde eu falo sobre a transformação, como você poderia deixar essa sessão mais atraente.
como você poderia melhorar também essa apresentação de benefícios, tá? Especificamente desse pedaço aqui, tá bom? Que ajudaria bastante na sua conversão, na persuasão da sua página. Cara, esse aqui é um ponto extremamente importante da sua oferta, tá? Eu não consigo reforçar o quão importante é isso aqui. Depois da primeira dobra, é a seção mais importante da sua página, beleza? Aqui eu falo sobre empilhamento e como isso daqui faz o seu leitor ele enxergar o valor e não o preço, beleza? É muito importante essa distinção entre valor e preço. Ele precisa olhar para o seu produto e sentir que ele está recebendo muito mais do que ele está pagando, e a gente faz isso através do empilhamento. Eu também falo aqui sobre como você melhorar essa dobra da sua apresentação, tá bom? Algumas alterações simples, cara, é realmente uma questão de deixar o texto mais fácil de digerir, beleza? Mais impactante também, que gere conexão com o leitor. Não só aumentar a sua autoridade, mas gerar conexão com ele é muito importante. E é uma coisa que muita gente esquece. Aqui eu também falo sobre as perguntas frequentes, cara. Aqui ficou faltando, né? As perguntas frequentes relacionadas ao objetivo da página, entendeu? As dúvidas que as pessoas realmente têm quando elas caem aqui. Então, o foco da dobra é responder as principais objeções que o leitor ele pode ter com relação ao seu produto. Então, como ele vai receber, quando ele vai receber, por quanto tempo ele vai ter acesso, quantas páginas tem, entendeu? As dúvidas que você destacou aqui, elas vão ser respondidas dentro do produto. Então, elas não precisam estar aqui na página. A pessoa ela só vai se interessar por essas dúvidas aqui uma vez que ela tiver comprado. E como o nosso objetivo não é educar o leitor sobre o produto, mas qualificar ele sobre a nossa oferta, sobre o que a gente está oferecendo, a gente precisa fazer perguntas relacionadas a isso. Dúvidas relacionadas à compra e não ao produto, beleza? Para passar confiança, segurança para o leitor, entendeu? Para ele saber o que vem depois, tá? E por fim, a única alteração que eu ia sugerir aqui é que essa seção ela ficou ótima, mas que eu colocaria uma chamada acima do botão, assim como eu falei na headline, eu colocaria uma chamada acima do botão com uma chamada para ação clara e direta, tá? Alguma coisa do tipo: o físico dos seus sonhos está aqui. É só comprar, aprender e mudar o seu corpo. Essa chamada para ação ficaria melhor aqui nessa seção da página, tá? E também deixar o texto maior, tá muito difícil de ler. Deixar o texto um pouquinho maior vai facilitar a leitura, vai aumentar a retenção. Você gostou desse vídeo e aprendeu um pouco mais sobre como escrever uma página de vendas que converte? Deixa o seu like. Me fala nos comentários se teve algum ponto de melhoria que te deixou surpreso, né? Que explodiu a sua cabeça. Se inscreve no canal e caso você queira receber uma análise de página de vendas dessa, clica no link aqui embaixo, vai te levar direto pro meu Instagram. E no link da bio você consegue me chamar no WhatsApp para solicitar o seu diagnóstico de página gratuito. Valeu?